Assênio, você falou agora há pouco, né, o quão importante é a imigração para determinados setores aqui dos Estados Unidos. Não há dúvidas que para esse setor industrial ou de uma mão de obra que não precisa de tanta qualificação, a imigração é importantíssima, porque o próprio americano não quer trabalhar nessas vagas. Mas não é só isso, diversos setores diferentes hoje tem uma deficiência de mão de obra qualificada muito grande. Nós falamos recentemente, dos nossos programas anteriores, sobre saúde aqui nos Estados Unidos. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona a saúde aqui nos Estados Unidos, volta lá, assiste o nosso programa anterior, dá uma olhadinha lá na playlist no YouTube, você vai conseguir conferir ali. A gente falou bastante sobre como funciona o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. E um dado interessante, Arsênio, é que hoje quase um terço de todos os médicos que atuam no sistema de saúde americano hoje são imigrantes. Não foram formados aqui dentro dos Estados Unidos. Estamos falando de quase um terço de todos os médicos que trabalham aqui dentro. Tá? 25% aproximadamente de todos os profissionais de saúde são imigrantes, não são formados dentro dos Estados Unidos. É um setor crítico, o setor de saúde americano, e que depende demais de mão de obra qualificada que vem de fora do país. Essa é uma realidade não só na área de saúde, como em diversos outros setores, que demandam cada vez mais mão de obra qualificada e que não tem formação suficiente aqui dentro. Até mesmo a quantidade de profissionais que precisam ser formados daqui nos próximos 10 anos para suprir a necessidade, a demanda que a própria indústria americana vai exigir, não tem como, a conta não fecha. As universidades americanas não são capazes de formar tanta gente o suficiente. E olha que ponto interessante, é justamente aí que hoje a gente tem um dos tipos de imigração mais comuns e mais populares, ou seja, justamente de profissionais qualificados. Área de saúde, área de engenharia, área de tecnologia, principalmente, e diversas outras áreas. E um visto que tem se destacado bastante é justamente o visto EB2NW, esse visto que é tão conhecido, né? O EB2NW ele é um Employment Based Visa, ou seja, ele é um dos tipos de vistos de imigração e faz parte ali do rol de vistos de imigração destinados a profissionais, a vagas de emprego atreladas àquele Green Card. E é interessante que o EB2 ele é um visto que originalmente ele até exige, como é o caso do EB3, um sponsor, uma empresa americana patrocinando esse visto. Porém, existe uma variante dele chamada NW, de Nature Interest Waiver, onde você pode solicitar esse visto sem a necessidade de ter uma empresa americana patrocinando esse visto. Ou seja, você não precisa de um sponsor para te garantir esse green card, justamente por conta do interesse nacional. E esse é um visto que se encaixa muito bem na grande maioria dos nossos profissionais brasileiros, porque ele exige para que você seja qualificado para ele apenas você ter um curso superior de bacharelado, ou seja, a maioria das formações superiores no Brasil são bacharelado, e 5 anos de experiência naquela área em que você se formou depois da sua formatura. Ou seja, se você fez uma faculdade, que é um bacharelado, e já tem 5 anos de experiência depois que você terminou a faculdade naquela área que você se formou, você já é elegível ao visto EB2 e já pode tentar fazer o pedido desse visto através do NW, através do Nature Interest Waiver, ou seja, a dispensa da necessidade de ter um empregador, da necessidade de ter uma job offer sendo oferecida para você, através do interesse nacional. Para você ter ideia, somente nos últimos anos, somente no ano passado, quase 8 mil brasileiros receberam o Green Card só nessa categoria de visto, para você ver o quão comum está sendo esse visto. E é muito interessante porque até pouco tempo atrás, estamos falando ali de 2016, 2017, esse visto era conhecido como I-STAN Visa, de tão difícil que era conseguir esse visto. Porém, em 2016, uma jurisprudência da Suprema Corte a respeito desse caso mudou a forma que a imigração encara e julga os pedidos de visto EB2. Ele ficou conhecido como Meredith Danaza. Era um engenheiro aeroespacial que trabalhava no desenvolvimento de novos propulsores de foguetes que eventualmente seriam utilizados pela NASA. E ele fez justamente esse pedido de visto, que era um green card através do EB2, só que eu não tenho ninguém patrocinando. Eu quero ir para os Estados Unidos para continuar desenvolvendo a minha pesquisa.
E a imigração, o órgão imigratório, que é o USCIS, negou esse pedido de visto. Ele foi até a Suprema Corte e falou: olha, esse poder discricionário que está na mão ali do oficial de imigração está atrapalhando que profissionais qualificados venham para cá. É ou não é de interesse nacional os Estados Unidos continuar à frente dessa corrida aeroespacial, continuar à frente sendo o país que tem o domínio da melhor tecnologia de foguetes, de propulsores, assim, é óbvio que é. E ele conseguiu demonstrar isso na justiça. E foi tão impactante essa decisão, e lembrando que aqui nos Estados Unidos o direito ele se dá muito por decisões judiciais que moldam a forma que, depois daquela jurisprudência, as coisas devem ser tomadas aqui nos Estados Unidos. Essa jurisprudência impactou tanto que eu falo que ela abriu uma porteira de imigração, possibilitando que muitos profissionais hoje qualificados, e muitos brasileiros têm aproveitado esse caminho, possam vir legalmente para os Estados Unidos com o Green Card. E o interessante é que esse visto ele não dá o Green Card só para o aplicante principal, ou seja, só para o profissional que está pedindo o visto. Esse visto automaticamente dá o Green Card também para cônjuge e filhos menores de 21 anos, ou seja, com uma única aplicação de visto, você consegue trazer a família inteira para os Estados Unidos, consegue trazer todo mundo, como eu falei, pela porta da frente, chegando aqui já podendo trabalhar, estudar, viajar sem nenhum impedimento, bastando você ter um bacharelado e 5 anos de experiência no Brasil. E para aqui para pensar, quantos profissionais têm justamente esse perfil? Um bacharelado e 5 anos de experiência. Um monte de profissional. Então, a gente está falando de caminhos que são pouco conhecidos, mas que aos poucos, paulatinamente, está se tornando mais popular, tem muita gente divulgando isso, e é o nosso papel aqui, mostrar que existem outros caminhos, mostrar que existem outras formas de imigração, que você não dependa tanto apenas de se preocupar com formas de imigração, como eu faço para chegar aí como turista e depois arrumar um emprego, ou então preciso casar, a ideia de preciso casar com alguém para ter um green card, isso acabou, ficou no passado, não existe mais. Existem várias outras formas hoje de se conseguir legalmente um green card com base em emprego. E esse é um caminho que muitos brasileiros têm encontrado, têm procurado, e é um trabalho que a gente vem realizando já há alguns anos, trazendo famílias brasileiras para morar aqui, justamente através desse visto. Pensando nesse cenário todo que o Brasil vive hoje, e principalmente nesse cenário econômico que está se desenvolvendo aqui nos Estados Unidos com as novas políticas, você acredita que cada vez mais brasileiros, de fato, vão se interessar por vir para os Estados Unidos? Absolutamente sim, Davi. Eu acho que o momento existe aí uma quase uma tempestade, uma perfect storm aí na realidade, né? Tem a esse susto que o Trump levou para o mundo, de uma mudança radical dos caminhos que até então caracterizavam os Estados Unidos com relação à parte de imigração, para falar de uma forma bem específica, que vai ficar cada vez mais duro e vai ficar cada vez mais uma promessa de campanha de evitar os imigrantes ilegais. E também a possibilidade, casando isso com a necessidade interna da 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 transferência da manufatura para os Estados Unidos com o processo do tarifaço, vai exigir mão de obra de uma forma, talvez nunca antes vista nos Estados Unidos. O Brasil é fornecedor de mão de obra internamente e externamente há muito tempo. Cabe ao brasileiro ter informações, como nós trazemos nesse canal, eh, dos vários tipos de possibilidades de vistos, para que o cidadão possa, o nosso ouvinte, o nosso telespectador possa ver e analisar quais seriam as condições de elegibilidade para a sua categoria profissional, não importa que é para um visto EB3 ou EB2 ou NW, etc. Para isso, inclusive, Davi, eu acho que eu gostaria de indicar nesse momento para você, aqui na descrição vai ter um link para que você possa falar conosco para consultar a sua elegibilidade. É uma consulta gratuita que você pode estabelecer, baseado nisso que você acompanhou até agora, estabelecer quais são
as possibilidades e os caminhos melhores para uma potencial melhora de vida que você pode imaginar para você e a sua família através da, da escolha do melhor caminho para isso. Então, aqui no link, aqui na descrição, vai ter um link para que você possa acessar de forma gratuita e consultar a sua elegibilidade. Eu gostaria também, Davi, de aproveitar essa deixa aqui e para que a gente possa, talvez, se você, como a produção nossa sempre prepara as melhores perguntas que estão falando, você deve estar vendo as perguntas que são colocadas aqui. Se você pudesse endereçar as perguntas, seria interessante também para ver se a gente consegue resumir essa nossa live em preparação para muitas outras, que a gente vai continuar falando demais ainda dos pilares, né? Teremos, já falamos da saúde, vamos falar da educação, vamos falar da parte de finanças, vamos falar de todos esses caminhos que vão acontecer, quais as principais cidades nos Estados Unidos que atraem os brasileiros e etc. Mas isso, para não ficar muito longo essa live, nós gostaríamos então de ter podido passar para vocês uma visão geral de que é possível e é recomendável e é completamente factível sonhar com uma imigração com aquilo que você tem, com aquilo que você já conquistou no Brasil e pode conquistar de maneira eh, muito mais compensatória nos Estados Unidos. Volto a falar que aqui na descrição tem um link e agora eu passo a palavra para o Davi para a gente começar a ler as nossas perguntas. Tem umas perguntas interessantes que a turma sempre separa aqui, né, Arsênio? Mas como palavra final, deixar aqui o recado que se você tem a intenção, o interesse, já pensou em migrar para os Estados Unidos, já pensou como que seria a vida aqui, mas não sabe o caminho, não sabe nem por onde começar, saiba que existem diversos tipos de vistos diferentes. Como a gente falou agora há pouco, caso do próprio Arsênio, quando você tem uma empresa multinacional querendo te trazer para cá, ou você tem uma empresa brasileira e quer trazer sua empresa para cá, montar uma filial aqui, tem um visto próprio para isso, que é o visto L1. Se você tem cidadania europeia, como por exemplo italiana, portuguesa, espanhola, alemã e várias outras, são mais de 80 cidadanias espalhadas por aí que possuem acordo de comércio com os Estados Unidos, saiba que se você investir montando um negócio aqui nos Estados Unidos, você pode receber um visto temporário de residência e trabalho. Aqui, bastando investir 50, 60 mil dólares num negócio próprio, com uma dessas cidadanias, você pode ter um visto de residência, que é o visto E2 aqui nos Estados Unidos. Se você é um profissional qualificado, o EB2 pode ser um caminho para você. Se você não tem um bacharelado de 5 anos de experiência, mas tem um sponsor aqui nos Estados Unidos, o EB3 pode ser um caminho. Quer um green card direto para fazer investimento, tem pelo menos $1 milhão para fazer investimento em um negócio próprio aqui nos Estados Unidos, ou então comprar uma cota de participação em um projeto incentivado pelo governo americano, você consegue receber um green card direto com investimento. Ou seja, existem vários caminhos diferentes, vários caminhos distintos. E a gente está falando de profissional qualificado, a gente está falando de artista, a gente está falando de atleta, a gente está falando de todos os tipos de profissionais que cada um tem o seu caminho próprio para conseguir um visto aqui para os Estados Unidos. Então, se você tem esse sonho, já pensou nisso em algum momento, planeja isso para sua família, faz o que a Arsênio recomendou. Entra no link aqui embaixo, fala com a gente, explora um pouquinho mais a elegibilidade, as suas possibilidades de como você pode vir legalmente aqui para os Estados Unidos.